Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito, a emissora e o programa, de levar até vocês um bom entretenimento com um elevadíssimo grau de cultura que também acontecerá hoje, agora, pouquinho. Ao meu lado direito tenho aqui o nosso amigo Fornari, Jorge Fornari, que vai nos dar uma aula de conhecimento do âmago do ser humano. Já já eu passo para ele. Antes eu quero agradecer o pessoal da técnica, representado pela Betânia, Luciana e Márcio, que sem eles nós não estaríamos permeando as vossas máquinas infernais midiáticas. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono. Nos dá uma grande audiência, porém, bastante aquilatada, que é o que nós sempre buscamos. Quero agradecer também ao meu amigo Renato Endres, da Abiquim, que fez essa nossa ponte, fez o favor de te pautar, de me apresentar, eu te agradeço muitíssimo. Antes, eu quero só dizer o seguinte: brindes que vocês precisem para eventos comerciais ou não, Capitão Brindes, Facebook, Capitão Brindes personalizados, na pessoa do Danilo Alves, no telefone 988004683, que ele fará para vocês um brinde personalizado, tanto quanto é o nosso de comemoração e festejos dos 10 anos. Meu caro, desculpe todo esse introito demorado aqui, prazer, mas ele é absolutamente necessário. Eu quero agradecer a tua presença, sei que você veio de longe para nos prestigiar e vai voltar ainda, o que é melhor, vai voltar, né? Eu quero realmente te agradecer. O Jorge Fornari é gestor de RH, foi gestor de RH de várias empresas nacionais e multinacionais, mestre em administração, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing e em outras. Atualmente é palestrante, consultor e coach em sua própria empresa, que ele se nega a dizer o nome. Como ele mesmo diz, como ninguém pode ser totalmente imperfeito, essa aqui é muito boa, também é músico. Por que esse negócio de totalmente imperfeito? Eu acho o músico uma pessoa tão acima. Você que lê o livro, você sabe que o livro se baseia na imperfeição. O livro, ele foge da perfeição humana prevista pelas nossas questões Normas e convencionais. códigos convencionais e fala assim. Então, ter sido músico na minha época não era uma coisa assim tão bonita e tão gostosa. Porque o pessoal tinha ciúmes e as pessoas achavam que você achavam que você era um cara da noite. Mas que música que eu faço rock, ainda faço, né? Então, continuo fazendo. Aqui em São Paulo a gente faz o Charles Edward, toda quarta-feira, o Happy Hour, quem quiser, está convidado já, né? Não tem nada a ver com o livro, mas pode levar o livro lá, se comprar, para dar onde é que fica o Charles Edward? Ele fica quase que literalmente na esquina da Juscelino com a Faria Lima. Quarta-feiras a partir de que horas? A partir das 20 horas. E quase sempre, quando o dono não tira a gente. Mas então, como é o caso de amanhã. Você não vai estar lá amanhã? Não, já vou voltar para o Rio que amanhã não vai ter, eu iria ficar. E qual é o instrumento que você toca? É uma dupla, usamos playback e cantamos Beatles, cantamos Rolling Stones e coisas assim. As músicas mais de vocal, que é uma dupla vocal. É um anti-caipira, mas na verdade é um caipira americano, porque canta como se fosse no tom dos caipiras americanos. Eu acho legal. É legal. Não, eu adoro a música. Você lançou, em função da tua carreira, que foi longa, é ainda, né? Tá indo, e pelo que você pôde pesquisar, pelo que você há pouco me falou, você lançou o Executivo na Essência. O título já, mais ou menos, define, porém ele é um pouquinho ingrato, porque na realidade
você desfaz o executivo, pelo que eu pude entender, que, aliás, não consegui parar de ler, diga-se de passagem. Porque ele é intrigante. Ele literalmente, olha pessoal, ele mexe com as entranhas da gente. Porque há certas coisas estabelecidas socialmente, e às vezes profissionalmente também, que ele conseguiu balançar, conseguiu desmistificar, mas destruiu um conceito, mas colocou outros. Não é meramente, não é um xiita, não é um trotskista que destruiu, até logo, um abraço, vou destruir outra coisa. Não, você teve o condão de mostrar a ferida e jogar ali a pomada para calcificá-la. Então vamos lá, meu caro, eu gostaria que você já partisse direto para explicar para todo mundo que ainda não teve a sorte que eu tive de ler o livro, para que você pudesse, por gentileza, permeá-lo. Alguns dias atrás, um amigo me fez uma pergunta interessante. Ele falou assim, mas então o que você quer da vida? Né? O que você espera da vida? O que você está... Qual é o teu plano? Né? O meu plano hoje é estimular as pessoas a olharem para si mesmas de uma forma um pouco mais profunda. Entender por que nós, e vocês podem olhar, e quando eu falo nós, é um nós muito amplo, a gente vê muita besteira sendo feita no mundo, destruindo a sociedade, destruindo países, destruindo cidadania, destruindo um monte de coisa. Afinal de contas, puxa, somos um animal tão fantástico, por que não reagimos positivamente a isso? Então, essa era uma questão que surgiu logo de início, quando eu era gestor, e via pessoas de uma qualidade profissional imensa fazerem bobagem que se destruíam a carreira deles. Então esse é um ponto que sempre me chamou a atenção. Depois eu evoluí, eu tinha uma palestra que eu fazia que chamava assim, gestão das incompetências. Porque todo mundo falava em competência, porque todo mundo fala, você precisa construir competências e tal. Mas na verdade o que te derruba são as suas incompetências. E incompetências não são iguais às competências. Você, quando não sabe fazer alguma coisa, você é não competente naquilo. Incompetências são aqueles atos seus que vêm de uma maneira impensada, que você não tem controle e que você faz aquilo e depois você para e fala assim, meu Deus do céu, não era isso que eu queria fazer. O que eu fiz? O que me levou a fazer isso? Pior, de novo eu fiz. Né? Porque eu já li esse livro. Tá? Uma programação, não, todo mundo é assim. Né? E eu acho que se as pessoas não souberem quais são os degraus que vão derrubá-las, elas aprenderão e descobrirão eles na queda. Eu criei uma figura chamada animais internos, que é uma metáfora, para designar um conjunto de coisas que se passam dentro da nossa mente que nos induzem a fazer essas coisas erradas. E todo mundo tem. Todo mundo sofre com isso. E a característica básica para um indivíduo ter um animal interno é que ele vai fazer uma coisa que ele não tinha controle no que fez, ele causa um mal social, pode ser uma perda de emprego, pode ser um problema na família e acaba sofrendo com isso. Se não tiver essas três condições, provavelmente não é um animal interno. Porque se um sujeito faz uma coisa muito ruim, como vários estão fazendo, e não se sentem mal com isso, isso não é um problema de animal interno. Isso é um problema de uma coisa mais profunda. É que ele não consegue ter uma moral que realmente se conecte com a realidade atual. É um sujeito que vai fazer aquilo só para o bem. É o animal mais primitivo que posso encontrar. Você menciona muito isso, o animal primitivo. Quer dizer, onde é que entra a índole nesse lance aí? Bom, porque se o cara faz mal, por exemplo, ele não tem esses três elementos que você mencionou, mas ele é uma moral, porque ele faz o mal, ele faz o mal, ele não se está sente nem mal. aí. Nem aí. Ou seja, é índole, ou o cara vai aos poucos, porque outro dia estive conversando com uma pessoa aqui e pintou esse papo. Tipo, não existe o pai ou a mãe que fale para o cara, você tem que roubar, você tem que matar, você tem que ninguém. O cara vai aprendendo isso, com aspas, ele vai aprendendo. Ou ele vai expondo aquilo que tem dentro de si. Tá certo? Exato.
Então, neste caso particularmente que você mencionou, o cara fez um mal feito e tá nem aí, está prestes a fazer outro conscientemente. É o cara que pega a mala, eu sei que aqui tem um dinheiro que não é lícito, estou pouco ligando, eu vou enfurnar esse dinheiro e está acabado e tal. É uma índole isso? Como é que você... eu não sei como a gente poderia definir a questão de ser uma índole, né? Até para definir bem o que seria isso. Nós temos propensões que vêm de nascença. Tem propensões que vêm da espécie. Tem propensões que a gente tem pelo cruzamento dos genes do meu pai com a minha mãe. Então, me torna alguém particular em função disso, né? Entretanto, isso tudo é uma espécie de base. São informações celulares, vamos chamar assim? São programações. Perfeito. São programações. Elas estão lá. Elas poderão ser estimuladas ou não. Depende do ambiente onde ela for. Nós batemos aí um ponto que a gente tinha conversado. É a questão do solo. É o tal da oportunidade. Não, tem a frase que eu fiz questão de escrever. Vocês vão me perdoar, eu vou ler, porque ela é muito bonita e muito representativa. Que a gente talvez passe por isso toda hora, a todo instante, mas não se liga. E ele fez o favor de colocar no livro e eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Onde é que está aqui? Preocupamo-nos com o solo no qual o comportamento floresce, mas deixamos de lado a semente, que é a razão de existir. É esse aí. Achei isso fantástico. Esse ponto é justamente o solo. Se você for criado numa sociedade, solo é um ambiente. De sociedade é o ambiente. Você vai ter uma certa influência. As características próprias que você traz consigo, da genética, essas são características que, dependendo do ambiente, elas podem florescer ou não. Então, se você pega um sujeito, eu me lembro bem eu até narro no livro, tem um amigo meu que é um jornalista, e ele foi estagiário no BNDES há muito, muito tempo. E ele me contou uma história e disse assim, quando ele foi chamado, pelo chefe dele ia ser contratado, ele falou, olha, deixa eu só avisar você uma coisa. Você vai ter oportunidades, provavelmente vai ter oportunidades, para fazer algumas coisas que vão ser muito benéficas para você, mas não necessariamente positivas. Toma cuidado, porque depois que você fizer a primeira, você vai ter muita chance de não conseguir de parar de fazer as demais. Então, essa é a questão do solo. Agora, você tem uma propensão mais favorável a esse tipo de coisa, né? Então você está num ambiente e você pode ter, como o nosso ambiente político hoje, né? Você vê, tem um número de pessoas envolvidas no escândalo que é absoluta, porque tecnicamente o ambiente é totalmente favorável a isso. Ele é totalmente favorável. Então, mesmo às vezes um sujeito que não tinha esta propensão, ele frente às circunstâncias, ele passa a ter interesse em fazer a coisa errada. Nós somos um animal que temos uma... Veja, todo o processo, eu acho que é importante explicar, que toda a base do livro é uma base de busca da evolução humana para identificar quais características que a gente tem do ponto de vista evolutivo e que acabam interferindo na maneira como nós nos comportamos hoje. Coisas que são maravilhosas, por exemplo, o amor maternal, é uma coisa divina, mas tem uma série de outras coisinhas aí que a gente faz, né? Somos capazes de matar uma outra pessoa por um instinto de raiva, uma coisa assim, que não são aquelas que a sociedade quer. Então, todo o nosso problema hoje, ele se baseia entre o que eu sou e o que nós, um ser bastante evoluído, criamos como uma sociedade. Queríamos que a sociedade fosse assim, né? Então tem vários documentos dizendo aí, falando assim, olha, cara, então você está querendo culpar os caras que estão te roubando, mas você continua fazendo bobagem no declaração de imposto de renda. Tentando subordinar o policial, blá, blá, blá. Então, peraí, qual que é a sua? Então você está usando os mesmos... Quem sabe fala, não, mas não é a mesma coisa. Não, é claro que não é a mesma coisa, graças a Deus. Se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa, estava perdido. Aí era mesmo o caos, né? Aí seria o caos mesmo, né? Agora, a sociedade, ela
A sociedade é uma solução genética. Isso é uma coisa que ninguém também fala, né? Por quê? Porque na nossa evolução, à medida que tivemos uma propensão chamada propensão social, que é a propensão de vivermos juntos, é porque isso favorece. Muitos animais têm isso. Até por Eles proteção, vivem em até grupos. por subsistência, né? Proteção. Claro, é sobrevivência, básico, né? Mas para nós teve um efeito diferente. Nós começamos, através desse viver em conjunto, acabamos tendo algumas capacidades cognitivas que fizeram o desenvolvimento da fala, do pensamento, da abstração e tal e tal. E nós criamos o primeiro grupo social. Nós não, os nossos ancestrais. Sim, não, nós, o ser humano. Então, isso ajudou a desenvolver o cérebro, porque a sociedade foi ficando complexa, exigindo um comportamento cerebral mais sofisticado. Que acompanhasse o desenvolvimento. Claro. Então, hoje, nós vivemos um ambiente extremamente sofisticado, do ponto de vista que exige para a gente entender tudo o que está acontecendo, a gente precisa ser brilhante. Um sujeito, provavelmente de 500, 600 anos atrás, não sobreviveria a entender essas coisas. Eu não sei se você lembra de uma coisa que acontecia. Quando a gente estava no período de muito alta inflação, a gente falava que uma dona de casa que precisava administrar o seu orçamento, que de manhã o preço era um e no final do dia o preço era outro, era mais viva naquele tema do que vários economistas americanos. Sim, porque ela tinha que se manter antenada. Claro, ela tinha que praticar aquela questão. Então, isso desenvolve esse tipo de coisa, desenvolve novos tipos de inteligência, que fazem com que a gente seja mais inteligente. Toda a tecnologia que tem surgido tem sido um estímulo. Tem mais gente querendo criar. Então, tem uma série de características humanas. A competitividade, né? O desejo de ser proeminente, a liderança, né? Então, tem uma série de coisas que vêm do animal, que é exatamente a mesma coisa, mas só que é aplicada à situação social. Nós esquecemos de que o mundo social ele é abstrato, ele não existe. Nós é que damos significado para as coisas, ele não existe, não tem nada, né? E ele é simbólico. A gente vive de simbolismo. Mas ele tem que se materializar de alguma forma. Não, estou dizendo, a gente acaba materializando ele. Entretanto, tem muita gente que sofre muito com as questões sociais e deveriam olhar adequadamente para ver se aquela questão social realmente faz grande diferença para si. Porque senão a gente fica sofrendo por bobagens, né? Tem pessoas que se matam porque perderam o emprego e na verdade isso é uma contingência da realidade social. Isso é uma brincadeira. Ou não conseguiu sair na capa de Caras, por exemplo. Ou não tem a última bolsa da moda, não, o último carro. É uma brincadeira, mas... Olha a maldade social, diz assim, não, aí você esteve não sei aonde, e fala, tive lá, tá. E você foi comer naquele restaurante X? Não fui. Então, você pode viajar. Você não foi lá, você não foi lá. Entende? Você foi, mas não esteve. Essa subjugação social é uma idiotice. Hoje, nós valemos muito mais pelo que temos do que por quem somos. Por quem somos. Isso eu ouço desde criança. E olha que faz tempo. Essas questões, elas são ressaltadas no livro, procurando mostrar que existe um elo entre o que foi o passado e o que é o presente. Tanto que você menciona sempre que o progresso não impediu o primitivismo. Se mal estou fazendo um elan aí. Perigosíssimo, né? Que o progresso, aplicado nas mãos dos primitivos, eles viram coisas absurdas, né? Você pode destruir, né? Você vê, a questão, coisas são simples, né? De quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente vê que a coisa é simples. Mas, por exemplo, nós como tribos, num passado remoto, provavelmente tínhamos inimigos. Então, você cria, por exemplo, um preconceito a respeito de uma outra tribo. Isso vem naturalmente dentro de si, só que isso não é... Esse é o outro lado da questão. Quais são os ímpetos genéticos que não nos servem mais? E nós temos que segurar isso. Porque preconceito é típico de um animal primitivo que não precisa mais. A outra tribo não vem mais para te matar.
E aí a gente fica criando, na abstração, a gente cria o desentendimento. Cria o inimigo. Pô, imagina, eu acredito num Deus, você acredita num outro Deus. Né? Qual seria o motivo para a gente se matar? Então, por que que acontece? Não faz sentido. Ainda ontem aconteceu, né? É uma infelicidade, é uma infelicidade, é uma infelicidade. A sociedade, ela tem essa impressão, eu acho que a gente está evoluindo do ponto de vista material, eu acho que a gente tem um nível de consciência, é o que eu chamo assim, eu acho que tem um fator que chama-se discernimento, ele está crescendo. Ele está sendo doloroso, porque à medida que a gente cresce, a gente vê melhor. E quando vê melhor, vê tudo de errado que estava no passado. O que você não pode é desmoronar. Tem que ver o que está acontecendo agora é ótimo o que está acontecendo. Eu também acho. Eu acho maravilhoso. Eu só acho uma idiotice a gente ficar achando que o Brasil vai cair, vai desaparecer por causa disso. Não, o Brasil é muito maior que tudo isso. Nós somos maiores que os nossos problemas. Vai florescer em função disso. Claro, poderá, eu acho que isso... Quer dizer, poderá, não é garantido que floresça, mas no andar da carruagem normalmente seria isso. Ou seja, externamente, que é o que nos interessa muito, nós começamos a ser bem vistos, estão limpando a área. Claro. Pô, esses caras eu acredito em uma infelicidade, né? A gente, porque na verdade fala assim, puta, me enganaram, né? Enganaram de novo, maneira, de novo, não, né? E mais profundamente, né? Foram mais profundos do que eu pensei que já estava chegamos ao fundo do poço. Não, o poço se abriu, agora né? O poço se mais abriu para baixo, né? Mas um melhor entendimento, uma coisa que eu acho que é importante para nós como pessoas é termos uma visão um pouco mais neutra de nós mesmos. É entender esse animalismo como parte do processo. Não como uma crise moral, não. Nós somos interesseiros, nós buscamos aquilo que nos dá prazer, nós procuramos evitar aquilo que dá dor. O que é dar prazer? Se surge a oportunidade de eu ter mais dinheiro, para eu poder gastar mais, e comprar mais joias, e fazer não sei o quê, e tá lá a oportunidade, e aparentemente ninguém estava sendo preso por isso. Ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Eu faço, né? Da mesma maneira que quando alguém fala assim, puta, mas o cara vai confessar tudo isso? Claro, porque ele tem interesse nisso. Ele vai escapar, como escapou. Por isso chama premiada, né? Como escapou, né? Quer dizer, o prêmio, é assim, ele está feliz de dar 1 ou 11 bilhões? Não está, né? Não está feliz. Mas a dor é muito menor do que ir para a cadeia e ficar lá, como está lá o da Odebrecht. Os comparsas. Né? Então, eu acho que nós precisamos nos entender mais como o animal que somos. Você acha que eu acho que você está certíssimo. Infelizmente já ouvi esse mesmo discurso sem ironia. Outras vezes, e a impressão que dá é que a força cinza é mais forte. Ou seja, a força do desejo, a força do poder, a força do furto, efetivamente, do suborno, é muito, muito mais forte, porque justamente é mais cômoda. Não é mais cômoda, não. É que a gente é empurrado para isso. É. Nós somos programados para ter prazer. Sim, por isso que é mais cômodo. Por isso que eu vejo que ela é mais cômoda. Claro, sim, é mais muito. Por isso que eu vejo vejo você que é mais impedir, cômoda. né? É lógico. Já falava o Cris Argyris falava que um dos fatores de maturidade era essa capacidade de postergar os seus desejos. Você conter os seus desejos e esperar um outro tipo. Se a gente é primitivo, é imaturo, se quiser usar uma palavra mais da moda, né? É imaturo você simplesmente ver a oportunidade de fazer a coisa errada. É imaturo. É por isso que eu digo sempre, e há pessoas que corroboram isso, que a oportunidade não faz o ladrão, ela mostra o ladrão. Porque se você tem a oportunidade e você não a aproveita, particularmente quando ela é ilegal, você está mostrando algo que a maioria das pessoas não tem. Mas é muito difícil isso, é muito... Porque você imagina, olha, hoje você vê, nós somos da era do consumismo, certo? Isso nos impele a determinadas ações que vão contra isso que você acabou de falar. Isso mesmo. Então você vê, você vai numa escola de nível médio, não precisa ser alto, nível médio, vai 2 vezes para a Disney, faz passeios absurdamente caros e tal,
E aí daquele coitadinho que não pode ir. Pô. Se sente que... Está alijado da contenda, está fora, não vale nada, puxa vida, meu colega foi. Não, aí, a sociedade é muito cruel. Injusta, ela é cruel. Ela é injusta, sim, mas é muito mais cruel do que injusta. Então é difícil você praticar, embora com toda justa razão, é muito difícil praticar essa teoria, que é a minha também. Mas é muito. Nem sei se eu pratico. E tem essa, só, né? Eu falo, mas não sei se eu pratico. Eu não estou preocupado. Na verdade, esse não é o tema central do livro, eu dou uma resvalada nisso, mas o que eu acho é que quando nós vivemos numa empresa e somos gestores, nós temos que ter condições de saber tanto como as nossas respostas são, como a das pessoas. Quer ver uma questão que é típica, diz assim, a coisa mais difícil do ponto de vista de gestão de pessoas é dar um feedback. Por que razão? Por algumas razões. Técnico, então, não dá mesmo. Não, a questão é difícil. A primeira é o seguinte, dar um feedback, receber um feedback, você tem que estar muito preparado. Porque o que vai acontecer é o seguinte, a primeira coisa que você pode sentir é que você está sendo ameaçado. E se você se sentir ameaçado, você vai liberar seus animais internos. E aí acabou a conversa. Aí vai ser uma discussão, ou ele vai ser... Porque quando você vira um animal, você ataca ou foge. Ou você fica ouvindo a história do teu chefe, e tchau, e acabou, ou você começa a chamar razão, tenta explicar, mas já acabou. Então, a capacidade de falar uma coisa para outra pessoa sem ameaçá-la, este é o segredo de se falar algo para alguém. Então, veja só. Vou pegar um exemplo que aconteceu com o meu neto. Né? É fácil, se eu chegar para ele, você fez errado de novo, ele vai chorar, ele vai espernear. E aí eu ouvi isso de alguém, não fui eu que criei essa história não. E aí ele fez uma coisa errada, a qual ele já fazia e a qual ele sabia que não devia ter feito. Então eu estava calmo. A primeira coisa que você precisa ter é estar livre dos seus próprios animais. Né? Eu estava calmo para perguntar para ele assim, você fez isso? Ele falou, eu fiz. Você sabe que está errado? Sei. E aí é que foi a sacada. Eu falei assim para ele, o que é que você vai fazer na próxima vez para evitar que isso aconteça? Tirei ele do animal, tirei ele da ameaça, pus ele no nível mais dele, alto, né? No córtex dele, falei, ele tem que pensar no que fazer. Se ele continuar como um animalzinho, ele vai ficar respondendo como um animalzinho, e chora porque ele quer, blá, blá, blá. Essa foi uma saída que eu achei legal. A outra vez, tipo assim, eu estava numa sessão, a gente estava fazendo uma avaliação de pessoa, eu falei, não, aquela moça é uma mexeriqueira. Eu falei assim, você acha que se você chegar para ela e falar que ela é mexeriqueira, ela vai, como é que ela vai reagir? Ela vai reagir como um animal. Ou ela vai fugir ou ela vai atacar. Né? Então, o que é que você pode falar? Né? Porque tem uma saída lógica para falar. Se aquilo é uma coisa ruim na pessoa, você tem que saber como falar. Então, você tem que dizer para ela o seguinte, fala, olha, não é conveniente você fazer comentários sobre as outras áreas dentro seus da colegas de nossa trabalho. área. Ponto. Não é conveniente você fazer comentários tal que não diz respeito ao nosso trabalho. Eu não estou ofendendo ninguém, não estou colocando em área de ameaça e tudo mais. Então, olha, a ameaça é um grande problema nosso. Todas as vezes que a gente se sente ameaçado, a gente vira um animal. E outra, eu acho que quando você ameaça ou grita com alguém, é porque você está sem razão. Quando você grita, principalmente, até logo. Você precisa gritar com uma criança para mostrar que você está certo, é porque você não está certo. Ou a tua ferramenta não está boa para mostrar para ele. Melhor. Você pode até estar certo, mas não está boa. Não manipulou agora, a ferramenta certa. Você vê como é que são as coisas. Uma criança gritando te tira do normal. O grito é um sinal do ambiente, um ruído muito grande, não só o grito, de que te assusta, ele te ameaça. Sim. E aí você começa a brigar com uma criança que não sabe nem falar ainda, porque ela está chorando alto e coisas assim. Não explicou e só destruiu.
Escuta, você no teu livro, nós estamos quase terminando, infelizmente. Bom, no teu livro basicamente lida com a dicotomia, certo? É quase que o céu e o inferno, né? Rapidamente. Não acho. Não, você abre a caixa e fala, ó, não é a minha intenção. Mas você abre a caixa. Eu me senti cutucado, cavocado. Falei, opa, peraí. Ele não é um psicólogo, mas é um gestor de pessoas e sabe o que está falando. Aqui, pelo que eu entendi, tem toda uma trajetória e mais do que naturalmente, pela tua bibliografia que você expõe no final, tem um caldo de cultura muito interessante. Foram 5 anos lendo, estudando para poder escrever. E as suas palestras naturalmente se norteiam por aí. Sim, com certeza. 2 palavrinhas que me chamaram a atenção, que eu fui buscar e tal, mas eu quero que você explique, e também rapidamente. Me chamou muita atenção. Epigenoma, metilação. Ok. Epigenoma, as duas coisas genoma está ligada, né? Na verdade, nós achamos que sabemos tudo e tem uma nova onda de conhecimento científico que está surgindo. O epigenoma se descobriu que não só os genes são transmitidos de um pai para filho e tudo mais. Algumas substâncias são levadas, porque a questão do gene é uma questão que diz assim, aquilo que você recebe é aquilo que você é. Não, mas tem coisas que surgem. E aquilo que acontece na minha vida, como é que pode ser? Né? Então, vão agregando, né? Então, valores ou desvalores. Do ponto de vista genético, não. Não agrega? Não. Mas você não passa para outro que está no teu HD? Ele não altera os genes. Não, sim, mas quando você morre, acabou o HD. Mas não fica informação celular ali, nada? Geneticamente falando, não. Do ponto do epigenoma, há uma possibilidade de você passar informações, isso é uma nova ciência, né? Informações que acabam influindo na maneira como o indivíduo vai ser. Vou dar um exemplo que é o mais citado pelos que escrevem a respeito. Um conjunto de pessoas que viveram numa área muito fria e que quase morreram de fome. Esta influência do quase morrer de fome, quando eles saíram e tal e procriaram, passaram para os filhos que engordavam muito. Porque tinha que buscar... Então, essa é uma nova área. Outra coisa é o estudo dos micróbios. Essa é uma outra coisa que surge. Nós temos mais genes, mais células de micróbios no nosso corpo do que as células humanas. Nossa. Nós somos uma verdade, uma ecologia. Um poço de micro. Não, mas você veja só, são coisas incríveis, né? Nas nossas mãos estamos passando, a gente se cumprimenta, está passando micróbio. Felizmente a gente tem uma imunidade. Agora, os micróbios não são ruins necessariamente. Alguns são. E esses são os que derrubam a gente e podem nos matar. Mas a maior parte deles não. Metilação. A metilação é um processo do epigenoma. É justamente quando a capacidade... Não sou um expert nisso, isso é uma coisa científica bem específica. Não, mas serve para aguçar a curiosidade da gente. É justamente essa capacidade de uma certa transformação dentro do processo genético que vai junto e que pode alterar a maneira do comportamento da cria. Esse é que é o processo. Perfeito. Entende? Mas não é uma coisa que eu entenda tão bem assim, não. Imagina nem responder. Imaginem se entendesse, né? Aí se ia deixar todo mundo pirado. Mas esse é um mundo novo, olha. Isso é um mundo novo. É fascinante. Sim. Para te dizer o seguinte, eu agora comecei a dar passos atrás. Eu comecei do homem, né, para frente, agora já estou na vida e no universo. Significa que vai ter um outro livro aí por aí? Não, olha, eu gostaria, o que eu gostaria é que as pessoas se interessassem por isso. Isso é muito bonito. A gente lê livro de história, devia ler livro de história natural, para saber como é que nós tivemos heróis fantásticos que sobreviveram para a gente poder estar aqui hoje. Esses são os grandes heróis que a gente nunca vai conhecer. E deveríamos ter muito orgulho deles, dessa
desses primeiros Homo sapiens que saíram da África, que eram aparentemente de cor negra e que popularam todos os cantos da Terra e que hoje são 7 bilhões... Que esforço, você já imaginou? Eu não consigo imaginar. Meu caro, infelizmente o nosso tempo já, foi um prazer é aqui, tá? Agradeço mesmo, você é uma figura sensacional. Além do que, com essa imperfeição toda de roqueiro, eu não sabia disso. Tá certo. Amigos, nós conversamos com o Jorge Fornari, que trouxe ao mundo a essência, como que é? Executivo? O Executivo na Essência. O Executivo na Essência, que eu particularmente te aconselho, porque é uma leitura, além de muito gratificante, ela é rica, ela é brilhante. E vai abrir um universo muito interessante. Desculpe a rima pobre. Meu caro, opa, nossa muito caneca obrigado. Olha que legal. Os 10 anos. Muito obrigado. Só para você, parabéns hein? Pelo seu não vai dar para o programa. neto, hein? Ah, não, eu tenho uma coleção. Mais uma, então. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você. Pessoal, muito obrigado pela paciência, audiência. Até já. Tchau, tchau.